Os fãs de cerveja aplaudiram Jesus Navas. Momento crucial na partida Real Madrid-Sevilha. Mais uma derrota do Manchester United. Parece que Rubem Amorim está começando a reclamar do seu kit esportivo. Flor Perez venderá Vinícius para o sucesso do clube real. Parece contraditório, mas a equipe estará melhor sem o brasileiro. E agora vamos discutir o porquê. Em Barcelona, eles falaram sobre a demissão de Hansi Flick, e Salah estabeleceu um recorde histórico. Agora mesmo, o egípcio é o melhor jogador do planeta. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é a dose de futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Amigos, por favor, apoiem este vídeo com um like. Vamos conseguir 5.000 likes hoje. Definitivamente nos veremos amanhã. Bem, eu desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. Barcelona perdeu a partida mais importante contra o Atlético de Madrid. E agora a estatística dos catalães ficou ainda pior do que na última temporada com Xavi. Então, após 19 rodadas, o Barcelona marcou 41 pontos. Nessa campanha, os blaugranas ganharam 3 pontos a menos. E claro, após isso começam a surgir rumores sobre uma possível demissão do treinador principal. Sim, vocês não ouviram errado. Hansi Flick pode ser demitido ainda antes do final desta temporada. Considerando a imprevisibilidade do presidente do Barcelona, não é difícil acreditar nisso. Basta lembrar como Joan Laporta enganou Xavi. Em janeiro, o treinador espanhol anunciou que esta seria sua última temporada no comando do Barcelona. Mas após suas palavras, os resultados da equipe caíram e o presidente decidiu que precisava manter o gerente espanhol. Ele insistiu por muito tempo, e no final das contas, Xavi concordou em continuar o trabalho. No entanto, os resultados pioraram, e Laporta rapidamente mudou sua decisão. No fim, Xavi foi demitido e substituído por um técnico alemão. O Barça está novamente em crise de resultados, repetindo a história. A alta direção do clube cogita demitir o atual treinador, pelo menos se acreditarmos nas informações da mídia espanhola. Mas essa decisão não tem um grama de lógica. Antes do início da temporada, Flick estava em circunstâncias desafiadoras. Ele tinha um elenco modesto, dizimado por lesões dos principais jogadores. Não havia Araujo, não havia Gavi, havia um buraco enorme na defesa. Flick teve que se virar e colocar jovens jogadores, que sob sua liderança, se revelaram e se tornaram fundamentais. O exemplo de Marco Casado é suficiente. Agora você vê o jogo dele e pensa, será que esse cara estava jogando em algum lugar nos bastidores na última temporada? Ele é um verdadeiro gênio. Apesar dos problemas, o alemão começou em todas as frentes. No Campeonato Espanhol, ele liderou por um longo período. Na Champions League, ele só perdeu um jogo. No caminho, a equipe de Hansi Flick destruiu o Real Madrid e a Bavária, algo que não acontecia há muito tempo. Normalmente, o Barcelona se esforçava contra equipes fortes, sem ter a chance de lutar contra eles. Ou seja, apesar de todos os problemas, Hansi Flick mostrou suas habilidades como treinador. Agora, sua equipe está em crise. A realização caiu para o fundo. O principal problema agora está nela. Apenas Robert Lewandowski teve 5 oportunidades claras de marcar nos últimos 2 jogos. Adivinhe quantas vezes ele converteu esses momentos em gols. Lewandowski está claramente mal, sendo a principal força ofensiva dos catalães nesta temporada. Acontece que os problemas de um jogador afetam os resultados de toda a equipe. Seria melhor se a liderança pensasse em como ajudar o atual treinador e fortalecer a equipe na janela de transferências de inverno, em vez de trocar treinadores como um déspota caprichoso. Rashford não foi necessário para o novo técnico. O que antes eram apenas suposições, agora está confirmado concretamente. O próximo está fora da convocatória para a partida da equipe pela 3ª vez. Ele perdeu a viagem com Bournemouth, e o treinador principal explicou sua decisão assim. Conforme Rashford, essa é e sempre será a minha decisão. Quero que meus jogadores mostrem o máximo. Então, vou tentar diferentes combinações com diferentes jogadores. Estou focado nisso. Também há conversas de que o próprio atacante expressou o desejo de deixar o time. Isso foi dito sobre seu relacionamento com a equipe. Todos os jogadores do Manchester United, em maior ou menor grau, começaram a ignorar Rashford e a ficar do lado dele. Ele não tem outra escolha agora se não deixar o time. Apesar da carreira caótica e instável do inglês, a lista de pretendentes a ele é impressionante. Além de uma série de clubes sauditas, os grandes europeus também estão interessados em seus serviços. O Paris Saint-Germain é o favorito para contratar Rashford. O treinador principal acredita que o inglês reforçará bem o ataque agudo da equipe. É difícil para mim imaginar Rashford marcando gols consistentemente da posição de 9. Mas Luis Henrique é um artista, então ele vê melhor.
Também mostra interesse no próximo evento a equipe espanhola. Barcelona precisa reforçar o ataque devido à crise de Robert Lewandowski. Porém, é incerto se Rashford se encaixará no time de Flick. Mesmo assim, sob o comando do técnico alemão, é crucial a sincronia dos atletas em todos os gramados. E Rashford não parece ser o tipo de pessoa que estará constantemente na defesa, se a equipe tiver que se defender estruturalmente. Contudo, a troca por Frenkie de Jong segue sendo uma boa opção. Outro candidato é o Atlético de Madrid, que está apenas se preparando para a segunda metade da temporada, quando as últimas gotas serão espremidas do time. Diego Simeone tem uma ótima chance de brigar pelo título espanhol. Ele não queria uma crise de pessoal no começo da primavera. Aqui, os serviços de Rashford podem ser úteis, apesar de não ser tão destacado quanto Julian Álvares ou Antoine Griezmann. Mas ele pode ser liberado para a rotação do elenco. De fato, é difícil discordar disso. Mas ainda assim, entre todos os clubes listados, eu pessoalmente vejo Rashford no campeonato francês. Para o Extremo Oriente, ainda é cedo, embora não descarte tal cenário. Para as equipes espanholas, um jogador como Rashford não é necessário. Mas, independentemente das previsões que eu possa fazer, o futuro real do inglês é incerto. Mesmo ele mesmo. Mas algo me diz que logo saberemos o próximo clube de Rashford. A situação no Manchester City está à beira do desastre. Ela ainda não passou apenas porque é meio da temporada. Se esses fossem os resultados finais, seria uma vergonha. Com base nos resultados da última rodada, a equipe já está fora da zona da Eurocopa. E é desconhecido quando Pep Guardiola encontrará uma solução para o problema. Por enquanto, não se vê luz no fim do túnel. E o destino do treinador principal levanta questões. Depois de jantar com o Aston Villa, a mídia inglesa especulou sobre a possível demissão do técnico catalão. Mas o ex-jogador do Liverpool e Fulham, Danny Murphy, não concorda com eles. Ele acredita que Guardiola seguirá trabalhando até achar uma solução para a crise. Eu acho que Guardiola aceitaria o quarto lugar agora, se lhe fosse oferecido. Ele comandará o clube no início da próxima temporada? Boa pergunta, mas suspeito que sim. É uma situação única para o maior treinador de sua geração. Eu não acho que ele vai querer pular do barco até que ele resolva isso, disse Nerf. É improvável que o catalão renuncie voluntariamente. Mas a liderança pode ser forçada a tomar essa medida se os resultados não melhorarem. Imagine se os montanheses correrem o risco de não se classificarem para a Eurocopa no final da temporada. Já agora, eles estão a 4 pontos do quarto lugar. E isso é um grande obstáculo que não será superado com esses resultados. Ninguém sequer menciona o campeonato, pois todos estão plenamente conscientes da situação real. A propósito, um insight de uma publicação espanhola que decidiu revelar os planos futuros de Erling Haaland favorece a teoria de Murphy. A fonte afirma que Guardiola concorda em liberar o norueguês, mas com uma condição. Ele gostaria que o atacante passasse mais uma temporada no Manchester City. Depois disso, ele estará disposto a escolher um novo clube para si. Mas qual equipe gostaria de ter Haaland em tal forma? Nos últimos 4 meses, podemos constatar que o norueguês se sai bem apenas se as bolas forem servidas para ele em uma bandeja. Quando isso não ocorre, ele é incapaz de decidir o resultado da partida sozinho. Sua estatística no derby de Manchester simplesmente não faz sentido. Nenhuma ação positiva. E apenas 6 passes em 96 minutos de jogo. Este é um homem que fica parado na área de penalidade, esperando a bola ser passada para ele. Quem agora vai querer comprá-lo por 20 milhões de euros? Ninguém precisa dele por esse dinheiro. Se nada além de intrigas, Haaland não pode oferecer. Kylian Mbappé se aclimata cedo ou tarde em Madrid e se tornará o líder confiante do ataque do time. A questão é, qual será o preço? Ao observar os jogos do Real Madrid, nota-se uma tendência evidente. Madrid certamente joga ofensivamente se alguém da dupla Mbappé e Vinícius está ausente no campo. Se esses dois jogam juntos, resulta em algum tipo de confusão, o que reduz o potencial ofensivo da equipe. Na ausência de Vinícius, o francês parece jogar mais à vontade em campo. Como exemplo, você pode olhar para o seu jogo espetacular na partida de ontem contra a Sevilha. Isso é simplesmente um sonho para qualquer fã pessoal de Mbappé. E que belo gol o francês marcou nos minutos iniciais da partida. Se você perdeu a partida e quer apreciar a performance de Donatello, pode conferir a revisão dele no nosso canal TG. O link para ele está na descrição e no comentário fixado. Bem-vindo ao fogo! Já somos mais de 40 mil. Fantástico! Voltamos ao tema de Mbappé e Vinícius. Há uma sensação de que alguém terá que ser vendido para o sucesso do jogo da equipe. E vocês devem entender perfeitamente que Pérez não vai deixar seu favorito ir.
Isso significa que a vítima será o brasileiro Wenger ou seu compatriota chamado Rodrigo. Mas o último está pronto para se retirar para as sombras para que os outros possam brilhar. Vênus não está pronto para fazer tais sacrifícios. Ele quer ganhar a bola de ouro. Isso significa que ele deve ser a primeira opção no time. Para ser honesto, a venda de Vinícius já não parece uma opção tão ruim. Isso permitirá ao Real ganhar uma quantia recorde de dinheiro e aliviar a pressão sobre o treinador principal. Os destaques mostram um bom futebol, quando há 2 wingers em campo e um Bellingham, que desempenha o papel de falso 9. Nessa formação, os pontos fortes do ataque dos madrilenhos são revelados. Se fizerem 3 reforços precisos na equipe no próximo verão, 2 na defesa e 1 no centro do campo, então Madrid poderá novamente demonstrar o mais alto nível, considerando que o dinheiro deve aparecer após a venda de Vinícius. Por isso, a transferência do brasileiro parece ser a saída lógica da situação. E com a transferência de Bape, terá que sacrificar aqueles que têm arrastado o Real Madrid para os troféus nos últimos anos. Eis o paradoxo. Quer implementar um dos objetivos prioritários do Barcelona na janela de transferências de verão. A história das transferências de Paris para os catalães é repleta de interessantes contradições. Nunca é pecado lembrar como os blaugranas tentaram levar o líder da meia-defesa Marco Verratti. Mas eles não conseguiram obter o italiano. Porém, eles perderam uma de suas principais estrelas, Neymar. Um exemplo recente é a transferência de Ousmane Dembélé. O francês só mostrou bom futebol no Barcelona antes de ser transferido para o Paris Saint-Germain. Além disso, o momento escolhido foi extremamente inoportuno. Se a transferência ocorresse 2 meses antes, o Barcelona poderia ter renovado com Messi. Por outro lado, não teríamos visto a estreia de Lamine Yamal e todas as conquistas subsequentes que esse jovem gênio alcançou. Aliás, Passage tentou levar Yamal para fora de Barcelona. Ele ofereceu aos catalães uma quantia exorbitante pelo ala de 16 anos. Mas Joan Laporta recusou o dinheiro e deu preferência às perspectivas, uma das muitas decisões bem-sucedidas do presidente em seu segundo mandato. O passageiro e o Barcelona se preparam novamente para entrar no mercado de transferências. Na lista de objetivos prioritários de ambos os clubes está o mesmo jogador de futebol. Esta temporada mostrou que o Barcelona precisa resolver problemas de pessoal. Muitos líderes de equipe precisam de descanso, mas não há substitutos disponíveis. No próximo verão, os catalães tentarão novamente assinar com Nicky Williams. Mas Paris também precisa desse jogador. A mídia espanhola relata que Luis Enrique está insatisfeito com o atual ataque da equipe e quer que a administração compre novos jogadores para ele. O treinador também está de olho em Nico e espera contratá-lo no verão. O valor do transfer do espanhol permaneceu inalterado. Ele ainda pode ser comprado por 60 milhões. Os parisienses não terão dificuldade em disponibilizar essa quantia modesta. Mas para Barcelona será mais difícil. Mas se Laporta gerir corretamente as já lendárias alavancas, os catalães também encontrarão dinheiro. Apesar da independência financeira, será difícil para o Paris Saint-Germain convencer o jogador a se transferir para uma liga tão fraca. Ainda assim, Nico não é Ousmane Dembélé. Ele tem certas ambições e metas. Ele quer atuar no mais alto nível. Isso não tem relação com o jogo no campeonato francês. Em suma, o Barça finalmente pode dar um tapa no nariz dos parisienses e vencer o duelo de transferências histórico. O Manchester United mais uma vez perdeu pontos na Premier League inglesa. Desta vez, o modesto Bournemouth zombou dos Diabos Vermelhos. Porém, a palavra modesto talvez não descreva bem o Bournemouth nesta temporada. Surpreendentemente, a equipe está em 5º lugar na tabela do torneio. Com uma sequência de vitórias, eles podem até alcançar a zona da Liga dos Campeões. Bournemouth e Nottingham Forest disputam atualmente o 4º lugar. Quem poderia imaginar tal cenário no início da temporada? É ótimo ter sucesso, mas não é tudo na vida. A equipe de Yves Pryan joga um futebol simpático. Se houver fãs dela entre vocês, aceitem minhas sinceras felicitações. Contudo, é mais atraente abordar os insucessos do Manchester United. Para entenderem quão ruim está a situação dos Red Devils, consideremos uma estatística reveladora. Pela primeira vez na história, o Manchester United estava na segunda metade da tabela da Premier League no Natal. E isso, sublinho, é um fracasso histórico para toda a metade vermelha de Manchester. Além disso, uma vitória em casa contra o Bournemouth teria colocado os Red Devils na 10ª posição, mas eles falharam. Ver a reação de Ruben e Morima é tão difícil quanto assistir à derrota de Pep Guardiola. Ambos os treinadores simplesmente não sabem como sair deste pântano de Manchester. E aqui está a pergunta lógica. Por que abandonar o Sporting no meio da temporada, em um momento tão crucial, para ir para o United que está em crise? Ainda mais, você jurou que não trocaria o Sporting por nada. Nada mais brilha para os demônios.
Agora os lisboetas se encontram em uma situação difícil. No entanto, meus queridos haters dos comentários, em Liverpool tudo está maravilhoso. Os Scousers fizeram um verdadeiro tiroteio com o Tottenham no último jogo. Os Spurs marcaram 3 gols, e tal quantidade de bolas deveria garantir pelo menos um empate. Mas 6 gols de resposta do Liverpool deixaram claro que o Tottenham não tinha chances neste jogo. Quem assistiu a este jogo entende que não havia resistência por parte da defesa dos Spurs. Era apenas um portão aberto, entre e marque. E não é necessário convidar Mohamed Salah 2 vezes. O egípcio se divertiu à custa deles, e também estabeleceu um recorde histórico. Ele marcou 3+2 neste jogo, alcançando assim a marca de 15 gols e 17 assistências nesta temporada da Premier League. Ninguém na história da Inglaterra jamais alcançou a marca de 10+10 antes do Natal. Incrivelmente, Salah é o primeiro a atingir esse feito. Na história da liga, houve muitos grandes jogadores, verdadeiras lendas deste jogo. Mas nenhum deles pode se gabar de tal eficácia. Mas Salah, de 32 anos, pode. Se ele renovasse o contrato, seria impagável. Um momento emocional e muito tocante ocorreu na partida entre Real Madrid e Sevilha. O lendário Jesus Navas encerrou sua brilhante carreira, deixando uma enorme contribuição para a história do futebol. Antes do início da partida, os jogadores de ambas as equipes formaram um corredor de honra para prestar homenagem a este jogador notável. As lágrimas de Navas eram previsíveis, afinal, são anos dedicados ao jogo que ele ama. Despedir-se do futebol é sempre difícil, especialmente quando isso foi sua vida inteira. Navas alcançou muito em sua carreira. Ele se tornou campeão do mundo e, com a seleção espanhola, levantou o troféu do Campeonato Europeu 2 vezes. Suas performances pelo Sevilha, seu clube natal, renderam ao time 4 títulos da Liga Europa e outros prêmios. Mesmo no Manchester City, onde seus sucessos foram menos expressivos, ele deixou sua marca, ganhando o campeonato inglês e alguns troféus da Liga. Alguns podem se gabar de tal coleção de conquistas. Na última partida, Navas iniciou no banco, vendo o Real Madrid dominar em campo. Mas no segundo tempo, ele entrou como substituto, sob apoio incrível da torcida. Os torcedores do Real o saudaram com aplausos estrondosos, o que emocionou Navas profundamente. Após o jogo, ele observou que nunca havia encontrado tal respeito dos fãs de outra equipe em toda a sua longa carreira. Os jogadores do Real também não ficaram de fora. Depois de se despedir do colega de equipe, eles entenderam que com a partida de Navas, o futebol estava perdendo uma de suas lendas. Mas para Navas, isso não é o fim do caminho. Ele continuará trabalhando em Sevilha, onde lhe foi oferecido um cargo administrativo. Essa decisão foi tomada no verão, quando o jogador estava considerando a possibilidade de encerrar a carreira. A direção do clube o convenceu a ficar por mais alguns meses para apoiar a equipe durante um período difícil. A partida de Navas não é apenas uma despedida de um jogador, é uma era inteira que será lembrada por fãs em todo o mundo. Ele permanece como parte da família Sevilha e um símbolo de dedicação ao futebol, inspirando novas gerações não apenas com seus sucessos, mas também com seu amor infinito pelo jogo. Não se pode terminar um fim de semana de futebol sem brigas. Nas últimas 2 semanas, o Wolverhampton foi responsável por isso, cujos jogadores, em meio à crise, perderam a cabeça. Primeiro, o capitão dos Lobos, Mário Lemina, brigou com o capitão do West Ham, Jarrod Bowen. Na semana seguinte, Matheus Sukun, da equipe em queda, se envolveu em uma briga com quase metade dos representantes de Ipswich. Mas desta vez, ninguém na Inglaterra se atreveu a esclarecer a situação com os punhos, nem mesmo os jogadores do Wolverhampton. Porém, os técnicos de 2 times da 2ª divisão da Espanha se empenharam. Lá, acabou sendo uma briga intensa. Após o apito final do jogo entre Zaragoza e Ferrol, ocorreu uma briga entre os representantes de ambas as equipes. O jogo terminou com uma vitória mínima dos anfitriões. Algo desagradou os representantes de Ferrol durante o encontro, e eles queriam resolver a situação com violência física. No final, o duelo de futebol virou uma briga de verdade. O treinador principal de Ferrol se destacou, que literalmente partiu para o ataque contra seu adversário. Claro, o árbitro deu um cartão vermelho para ambos os participantes da luta, apesar do fato de que o treinador de Saragoça foi o que mais sofreu. Ele enfrenta uma desqualificação mínima. Já o seu colega pode enfrentar uma punição completa, até mesmo uma suspensão de 6 meses das atividades de futebol. Mas é improvável que ele receba uma punição tão severa. Mais provavelmente, ele será punido sob o artigo 3º do Código Disciplinar e será suspenso por um período de 4 a 12 jogos. A sentença só será conhecida após o Ano Novo, já que todo o futebol espanhol está em pausa e só retornará em meados de janeiro. Algumas pessoas não se importariam com essa pausa.
Estou falando sobre o Barcelona e seus jogadores cansados. É uma pena que eles tenham que participar da Copa e da Supercopa da Espanha, que vão consumir 2 semanas adicionais de descanso dos catalães. Os fãs do Tottenham estão pedindo a saída do presidente. No entanto, como Daniel Levy é o proprietário do clube, eles estão essencialmente pedindo que ele venda a equipe para outro proprietário. A revolta dos torcedores se deve não só aos resultados nos jogos, mas também a certas medidas da diretoria. Os ativistas expressaram sua insatisfação com a política financeira de Levy, especialmente o aumento dos preços dos ingressos e a revogação de benefícios para os fãs. Além disso, desde a chegada de Daniel Levy à presidência do Tottenham, a equipe praticamente não ganhou troféus. A única conquista significativa é a vitória na Copa Inglesa, que aconteceu mais de 15 anos atrás. Em geral, não se pode chamar a presidência de um grande sucesso, mas ele não está acostumado a sentir a ira dos fãs, então pessoalmente duvido que ele simplesmente vá embora e deixe seu cargo. Quanto ao futuro treinador principal da equipe, essa é uma questão mais relevante. Mesmo assim, os resultados recentes decepcionam, e o desempenho em alguns jogos da nova temporada deixa a desejar. O que se destaca é a instabilidade. Eles podem facilmente derrotar o Manchester City fora de casa, e depois perder para o Ipswich já em seu próprio estádio. Porém, é difícil responsabilizar o técnico. E embora alguns meios de comunicação ingleses já tenham falado sobre demissão, não há motivo para uma decisão tão radical. Na verdade, eles existem, mas o treinador não pode fazer nada sobre isso. Ele perdeu praticamente toda a defesa. E como ele pode se virar nessa situação? Correto, ele está apostando no poder ofensivo da equipe. Essa estratégia funciona às vezes, outras não. Sabe o que é mais surpreendente na situação com o Tottenham? Nenhuma equipe na Premier League, nem mesmo o Liverpool, com sua forma fantástica, marca mais gols. Mas ao mesmo tempo, eles estão em 12º lugar na tabela. Essa equipe é um verdadeiro paradoxo. Quando todos os jogadores estiverem em forma, os resultados melhorarão. Na última temporada, Postecoglou mostrou quão grande especialista ele é. Demitir ele agora significa lidar com os sintomas, não com a causa da doença. Mikhail Mudryk continua no centro de um escândalo de doping estrondoso. O meio-campista ucraniano que joga pelo Chelsea pode enfrentar uma longa desqualificação por uso de meldônio. A punição pode chegar a 4 anos, o que seria um golpe sério em sua carreira. Paul Pogba já esteve em situação parecida anteriormente. O jogador da Juventus conseguiu reduzir o período de desqualificação para 18 meses. E agora ele está se preparando para retornar ao grande futebol. Porém, o assunto Modric é bem mais polêmico. Alguns o criticam severamente, culpando-o unicamente. Outros, porém, apoiam o ucraniano. Por exemplo, John Obi Mikel, ex-meio-campista do Chelsea, expressou seu apoio ao jogador. Espero que Mikhail seja inocente. Pessoas próximas costumam sugerir melhorias para suas apresentações. Podem ser amigos ou até amigos de amigos, que dirão, experimente, isso pode ajudá-lo a obter o melhor resultado. Mas você sempre deve perguntar, é legal ou não, até que sua culpa seja provada, disse Mike. Mike justifica que, como alguém sugeriu a Mudryk, e não foi ele quem inventou isso, ele não é realmente culpado. Sim, isso é apenas spam. Enquanto a investigação continua, Mikhail tenta se distrair do escândalo. Ele recentemente foi à Arábia Saudita ver a luta Usyk vs Fury. O boxeador ucraniano venceu novamente a revanche, tal como no primeiro duelo. Após a luta, os jornalistas buscaram comentários de Mudryk, e ele observou que a vitória foi merecida. De acordo com ele, Usyk segue invicto. E Tyson se mostrou insuficiente para uma competição séria. No que diz respeito à carreira de Modric, a principal intriga agora é a revelação da segunda tentativa. Se ela também for positiva, Modric enfrenta não apenas a desqualificação, mas também a rescisão do contrato com o Chelsea. Isso também livrará o clube da necessidade de pagar um alto salário a um jogador que passa mais tempo no banco de reservas nos últimos meses. O próprio Mikhail insiste que nunca tomou substâncias proibidas conscientemente. Porém, isso levanta a questão: como o meldônio acabou em seu organismo? A resposta para essa pergunta definirá o futuro de Mudryk e a reputação do clube. Afinal, se for provado que o doping foi administrado acidentalmente ou devido à negligência dos médicos, a responsabilidade pode recair não apenas sobre o jogador, mas também sobre a equipe médica do time. E hoje eu tenho tudo. Amigos, certifiquem-se de curtir este vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal também. YouTube. Gosto muito dessa atividade. E eu também gosto dela. Os seus likes, inscrições e comentários são uma grande motivação para nós trabalharmos todos os dias. Bem, meu nome é KyrillCast, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e Johangad, amigos.